O jornal russo Izvestia afirmou que as exportações de gás natural da Rússia devem cair 50% nesse ano. Uma das principais estratégias dos países do G7 desde o início da guerra tem sido sancionar a indústria energética de Moscou. Hora do nosso bate-papo com o jornalista Luiz Kawaguchi. Boa noite para você, Kawaguchi. Será que agora essas sanções estão funcionando? Boa noite, Brão. Boa noite, telespectadores. Pelo menos isso é o que a imprensa ocidental está dizendo. Segundo relatórios, segundo notícias que circularam na própria Rússia, a exportação do gás natural, como você bem mencionou, ela caiu pela metade, ou ela deve cair pela metade agora no ano de 2023. Relembrando um pouco o que aconteceu. Logo que a Rússia invadiu a Ucrânia, os países do G7, as maiores economias do mundo, se juntaram para fazer sanções conjuntas contra a Rússia. A ideia era fazer com que a Rússia perdesse a sua capacidade econômica de financiar a guerra. Acreditava-se que o PIB da Rússia podia cair até 30%, mas isso não se concretizou. O PIB chegou a cair, mas não foi menos de 10%. Então, muita gente falou, olha, as sanções contra a Rússia foram um fiasco, não funcionaram e tal. Só que agora, quando o tempo vai passando, a gente vê que uma boa parte das sanções realmente estão funcionando. Uma das coisas, principalmente, foi que a Rússia, ela falou, não vou mais fornecer gás natural para os países da Europa, a Europa vai congelar, vai parar de apoiar a Ucrânia e a gente vai vencer essa guerra. Esse era o cálculo dos russos no ano passado. Só que isso aconteceu realmente dos preços do gás natural subirem muito lá na Europa, em alguns países, contas de luz aí que são baseadas na variação aí do preço do gás, elas subiram mais de 300%. Só que isso começou a cair. Por quê? Porque os Estados Unidos e outros países do G7 começaram a enviar gás para a União Europeia. Esse gás em forma líquida, ou seja, eles pegaram grandes navios, transformaram o gás natural em forma líquida e enviaram para a Europa. Tinha um temor de que isso não ia funcionar, porque é muito difícil esse transporte. Você tem que pegar o gás, transformá-lo, aplicar muita pressão, ele fica centenas de vezes menor, se transforma em líquido. Quando ele chega no porto lá da Europa, ele tem que logo no porto ser transformado em gás de novo. Então os russos apostaram que os europeus e os americanos não iam conseguir fazer essa operação, só que eles conseguiram. E o preço do gás, ele caiu cerca de 90% lá na Europa. Em agosto do ano passado foi o pico, aí quando alguns países como Espanha, Inglaterra, tiveram altas aí 2, 3 vezes mais, as pessoas tinham que pagar suas contas de energia elétrica, só que agora voltou ao normal. Então essa estratégia dos russos de cortar o gás por conta das sanções, como retaliação às sanções, vocês vão me sancionar, então não vou mais fornecer gás, isso não funcionou. A Europa sobreviveu, a Europa não congelou, e a Europa substituiu os russos. Agora, eles não que eles estejam comprando mais barato, eles compravam mais barato dos russos, só que agora eles estão comprando dos americanos. Claro que os americanos se deram bem nessa história, só que os russos agora, não só essa parte do gás que ele é enviado por gasodutos, que caiu 50%, ele também está com dificuldade de enviar gás por navios, esse mesmo aí que o americano está enviando, porque a frota dele de navios é muito menor. E os outros produtos de petróleo também, calcula-se, a própria imprensa russa está falando que a exportação de petróleo e de seus derivados da Rússia caiu 30% nesse primeiro trimestre do ano, em relação ao último trimestre do ano anterior. Isso significa que a receita dos russos está em mais ou menos 39 bilhões de dólares com petróleo. Eles começaram a vender para a China e para a Índia, só que eles não conseguiram substituir toda essa demanda que tinha da Europa, então China não está sendo suficiente para comprar todo esse petróleo. Então a gente pode ver a longo prazo uma diminuição da capacidade econômica da Rússia, e aí com certeza vai ficar mais difícil para Moscou continuar financiando essa guerra. Agora, 11h35. Para você que chega agora, estamos aqui falando sobre a guerra na Ucrânia. Comigo, o jornalista Luiz Kawaguchi. E, Kawaguchi, na Ucrânia, um chefe de polícia ucraniano que havia passado para o lado dos russos foi morto em um ataque da guerrilha ucraniana. Como operam esses combatentes, os chamados partisans?
Isso é esse chefe de polícia, um comissário de polícia regional, ele chamava Oleksandr Mishchenko, e ele ficou conhecido ali na cidade de Melitopol, que é uma cidade que está ocupada pelos russos, é a segunda maior cidade ocupada pelos russos. Ele ficou conhecido como Judas. Por quê? Porque ele foi um dos primeiros ucranianos que resolveu passar para o lado dos russos. E ele não, segundo os ucranianos, ele não só passou para o lado dos russos, ganhou um posto, ele já era policial, mas ganhou muito poder aí como policial dentro dessa cidade, e ele começou a convencer outros ucranianos a também passarem para o lado dos russos. E a gente tem, como você perguntou, essa questão, quem são os partisãs? Os partisãs são uma espécie de guerrilheiros, são tanto membros das Forças Armadas ucranianas, quanto membros da população, que eles começam a atacar os russos dentro das cidades ocupadas. Então, é uma guerra que acontece nas sombras. Ou seja, o que eles fazem? Eles fazem exatamente como isso. Eles assassinaram esse Oleksandr e ainda publicaram um vídeo na internet falando, sendo irônicos, assumindo a autoria, falando desculpe pelo barulho, porque eles explodiram esse comissário de polícia quando ele estava chegando na casa dele. Eles fizeram um atentado à bomba. Outros 2 policiais ficaram feridos, um deles depois morreu no hospital, mas eles publicaram um vídeo falando, olha, desculpe o barulho, mas estávamos limpando a região, ou seja, limpando de traidores. Por que eles atacaram esse cara que ficou tão famoso? Para dissuadir outros ucranianos de passarem para o lado dos russos, para incutir medo nessas pessoas. E esses partisãs, eles não fazem só isso, eles também fazem, por exemplo, a dinamitação de linhas férreas para que seja mais difícil para os russos enviarem armamentos por trem de dentro da Rússia para os territórios invadidos dentro da Ucrânia. Eles também fazem uma mobilização da sociedade. Eles fazem o cidadão comum ter um tipo de resistência que pode não ser a resistência armada, pode ser desde não ir trabalhar ou sabotar os veículos dos russos, furando pneu, jogando areia dentro do tanque de gasolina, ou mesmo roubando veículos dos russos. Você tem uma ideia, Abraão, eles fizeram um site, esses partisãs, eles fizeram um site em que qualquer pessoa pode ter aulas pelo YouTube ali, pelo streaming, para aprender como dirigir um tanque de guerra russo. E aí eles estimulam, olha, se vocês verem um tanque de guerra ali que não tem ninguém tomando conta, pega o tanque de guerra e vai embora com ele, foge com ele, ou então explode esse tanque de guerra. É isso que os partisãs, que são essa resistência, eles fazem dentro do território ocupado. Eles estão atuando desde o meio do ano passado, pelo menos. E agora, mais uma ação deles, e a Rússia, claro, classificou essa ação como uma ação de terrorismo. O jornal Washington Post, Kawaguchi, publicou um vazamento de documentos de inteligência americanos mostrando que a Rússia pretende recrutar 400 mil soldados nesse ano, mas de forma quase secreta. Como é que isso vai ser realizado? O presidente Vladimir Putin, ele tem algumas estratégias para fazer isso. A primeira é não fazer a conscrição. O que é a conscrição? É quando você obriga os cidadãos a participarem do exército. Ele fez isso no ano passado, em setembro do ano passado, quando os ucranianos começaram a retomar uma grande parte do território que havia sido invadido. Então, o que ele fez? Ele recrutou cerca de 300 mil ucranianos no ano passado. Pra vocês terem uma ideia aí dos tamanhos dessas forças, a guerra na Ucrânia, a invasão russa na Ucrânia, em fevereiro do ano passado, ela começou com cerca de 200 mil soldados russos entrando no território ucraniano. Depois o Putin recrutou mais 300 mil para continuar com esse ataque. E agora fala-se em recrutar mais. E aí qual que é o problema? Muita gente acaba ficando com medo de ir para a Ucrânia, morrer na Ucrânia e acaba fugindo da Rússia. Então você tem uma grande quantidade aí de uma força de trabalho altamente capacitada, por exemplo, engenheiros de TI, médicos, advogados, que acabam, homens, né? A maioria deles homens, que acabam fugindo da Rússia, indo para outros países. Então a Rússia perde mão de obra qualificada.
E, além disso, há uma estimativa aí que nos próximos 20 anos a Rússia sofra muito com falta de mão de obra em geral, até para os serviços mais básicos, porque tem muita gente, muitos russos morrendo na guerra. Então, o que o presidente Putin vai fazer? Ele vai aumentar a campanha de que as pessoas vão voluntariamente para o exército. Você tem duas modalidades, ou você vai como voluntário, ou você entra para seguir uma carreira militar, você ser um militar profissional. Inclusive foram lançadas peças de propaganda, vídeos que passam na televisão russa, mostrando os russos fazendo alguns serviços assim mais maçantes, como, por exemplo, mostra um motorista de táxi, mostra um segurança de um supermercado, mostra um personal trainer, fazendo trabalhos aí mais chatos, por assim dizer. E aí eles mostram essas pessoas se transformando em combatentes. E um vídeo que até parece um trailer de filme de cinema, ou seja, para inspirar essas pessoas a se tornarem militares. Mas a grande verdade é que, obrigando ou estimulando os russos a participarem dessa guerra, mesmo assim, os analistas dizem que a Rússia vai ter muitos problemas lá na frente, exatamente para substituir essas pessoas. A economia pode sofrer, porque essas pessoas que poderiam estar gerando, poderiam estar aumentando a economia, poderiam estar criando novas tecnologias, sendo professores, sendo cientistas, eles estão indo morrer lá na guerra. Isso vai dar um problema muito grande para a economia russa. É claro que isso vai acontecer com a Ucrânia também, mas a gente lembra, quem invadiu, quem começou tudo isso foi a Rússia e não a Ucrânia. Os ucranianos não têm muita saída. A gente lembra que os homens ucranianos, eles nem podem deixar o território, e a campanha de recrutamento lá na Ucrânia é muito forte, e as pessoas têm muito medo. Eles pegam as pessoas na rua e levam direto para os quartéis para irem servir na guerra. Praticamente é o que começa a acontecer na Rússia também. Valeu, Luiz Kawaguchi, obrigado pela presença, pelas informações todas. Kawaguchi, boa noite e até uma próxima. Boa noite, até a próxima.